Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso Caminhando Juntos, em mais um encontro muito agradável aos nossos corações e desta feita, na companhia agradabilíssima do nosso grande amigo José Carlos da Silva, que nos auxiliará nessa caminhada para a qual convidamos todos vocês em mais um encontro neste Caminhando Juntos. Tudo bem, José Carlos? Tudo em paz? Saúde boa? Tudo bem, Arlindo. Graças a Deus, tudo caminhando, né? Mais uma vez, no Caminhando Juntos, que é sempre um prazer estar com você e prazer também estar com todos esses que nos assistem, né? E Isso. vamos aqui dividir um com os outros, baseado na discussão que será travada do tema de hoje, que possamos tirar aqueles elementos que nos ajudem a nos tornarmos pessoas melhores, né? É isso aí. Vamos A confiantes. ideia, a ideia fundamental é essa, né? Que possamos crescer juntos, né? Isso. É sempre bom, é sempre bom. Deixa eu só dar uma melhorada aqui na minha matriz, que eu estava meio escondido, a cabeça estava passando lá em cima. Bom, amigos e amigas, nós estamos neste encontro para conversarmos, eu, José Carlos, e vocês, sobre um tema de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, no livro terceiro, que trata das leis morais, no seu capítulo 1, no primeiro item das leis morais, a lei divina ou natural, caracteres da lei natural, que é um tema muito interessante. Nós vamos buscando esses temas que consideramos importantes para as nossas reflexões, sempre buscando trazer esses temas para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa percepção maior, para aclarar ainda mais os nossos entendimentos, né, Zé? Isso, não tenho a menor dúvida. Vamos então começar a nossa atividade de hoje. A questão 614 traz a seguinte pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos: o que se deve entender por lei natural? E a resposta obtida: a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Eu tenho a impressão que já a resposta já nos deixa aqui um dia de discussão, né, de bate-papo. O que você acha, Zé Carlos? Não tenha dúvida. Essa questão ela levanta tudo, desde das leis que regem o universo, né? As leis que regem o mundo, de uma certa forma, o mundo material, o mundo espiritual, né? Entendendo que Deus sempre não para de criar nunca, né? Seu trabalho é incessante, e nós, como filhos de Deus, né, resultado também da sua criação, e que cumprimos aqui, de uma certa forma, um papel, que é colaborar com Deus nesse processo de criação, dentro das nossas possibilidades, na nossa esfera aqui, que é o nosso planeta Terra, né? E que temos um compromisso com a vida, né? Vida que Deus nos deu, cumprindo uma lei natural, que também é a lei de reencarnação, tá? E nos organizamos enquanto sociedade. É nessas experiências é que nós vamos nos aprimorando, entendendo aí, ou reforçando, ou, ou até experienciando essa questão do certo e errado, porque, de uma certa maneira, quer dizer, experienciando as consequências das nossas ações certas ou erradas, porque, no fundo, é como você falou, né? Quer dizer, a gente já traz de uma certa forma, esse senso, né? Quando a gente se afasta dessas leis naturais, a dor chega, não como punição, né? Mas sim como um despertar, um despertamento, né? Um sinalizador, para que a gente reveja essas questões, né?
E à medida que a gente vai amadurecendo, né, vai evoluindo, não só no aspecto intelectual, cultural, mas principalmente moral, porque vai refletir exatamente na, nas leis sociais, que passam a ser também um pouco de um reflexo, mas elas vão ter a medida exata daquilo que a gente já teve de conquistas morais, né? Porque as leis de Deus, elas são imutáveis. As dos homens, a gente vai discutir ainda mais à frente. É bem por aí. A gente precisa lembrar sempre as pessoas, eu acho que essa questão, essa resposta é muito rica justamente por isso. Veja que a primeira parte dela responde assim: a lei natural é a lei de Deus. Yes. É a única necessária à felicidade do homem. E é interessante isso, né? Porque quando ele diz é a única, ele não está dizendo de momento nenhum, de maneira alguma, que nós não precisaríamos das leis humanas. O homem ainda precisa ser regido por leis humanas. Mas a afirmativa é muito interessante. É a única necessária à felicidade do homem. Isso é interessante porque ele vai seguir dizendo assim: ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz quando dela se Se afasta. afasta. Nós podemos pensar juntos aqui, e os amigos e amigas de casa, no seguinte: todo mundo, quer dizer, grande parte da humanidade terrena é cristã. Grande parte do Brasil, do nosso país, é dito e redito e propalado para o mundo inteiro como uma nação cristã. Bom, essa nação cristã, então, precisa lembrar, talvez, que o primeiro mandamento da lei mosaica, da lei de Deus, dada a Moisés no Sinai, é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tarará, 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 e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, veja aqui a base, quando Jesus vem e diz assim: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele resume, aí estão resumidas toda a lei e Toda a os lei. profetas. Isso. Bom, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Porque essa relação é concomitante. Ninguém consegue amar a Deus sem amar o próximo, sem amar a si. Então, perceber isso é muito importante, porque esse é o primeiro mandamento da lei. Mas vamos para a gente atualizar, para como a gente está vivendo um momento difícil na humanidade, mas no Brasil também, né? Lá pelo quinto mandamento, diz assim, lá recebido por Moisés, olha só: não Não matarás. matarás. Bom, vamos voltar para cá. Ele acaba de responder assim: ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Bom, a lei é de amor, e a lei manda não matar. O que nós fazemos hoje? Não amamos, fingimos que amamos e matamos, roubamos demais, temos desejo de posse de tudo que não nos pertence, e estamos dizendo isso de forma generalizada, é claro que é só figurativo, mas é um dado de realidade, né? Nós temos os homens cristãos que vão para a política, por exemplo, e vão para a política para falar em nome de nós, povo, e vão para lá e se assenhoreiam do Estado. Eles tomam o Estado, tornam o Estado privado a seu bel prazer. Nós vamos repetir a resposta. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. E como é que a gente se afasta? A gente, por exemplo, vai para a política, se elege, torna-se legislador, faz leis em benefício de quem? De nós mesmos, e não do povo que eu represento, ou que eu deveria representar. Então, é só para a gente não perder isso de vista, porque o que está estabelecido é que, seguindo essa lei de Deus, nós não faremos nada disso e não sofreríamos, por conseguinte, as consequências disso. Porque a lei é de causa e efeito, a lei é de ação e reação. Quem agir dentro da lei, ou quanto mais agirmos dentro da lei, melhores serão as reações que receberemos das ações praticadas. Quando a gente perde isso de vista, olha o que ele está colocando. Ou não fazer, e ele só se torna infeliz
porque dela se afasta, da lei de Deus. Porque ele não se afasta da lei dos homens, não. A lei dos homens a gente cria e distorce elas para nos beneficiar. Mas quando a gente faz isso, a gente burla a lei de Deus. E aí a gente está se candidatando à infelicidade. Olha o que está dito. Isso é fato, né? E o que nos choca, e isso até era uma prática mais ou menos comum, você vê representantes religiosos batizando ou abençoando navios de guerra, por exemplo, Uhum. que é uma total incoerência, se distanciando da lei de Da Deus, lei de Deus. não matarás. Quer dizer, a contenda, né, e a disputa é sempre buscando amealhar valores que se somam a uma necessidade insaciável do homem só ter, só ter, só ter, só ter. Claro que isso vai causar diferenças, e isso acaba gerando desamor, né? Quer dizer, e se não há amor entre os homens, como esses homens que não se amam podem pensar em amar a Deus, né? E compreender esse amor, né? Exato, exato. Então realmente é uma questão bastante complexa e infelizmente ainda atual, né? Muito Porque atual. a gente ouvir, pessoas que facilitam o uso das armas, se dizendo religioso, é muito complicado, É. muito complicado. Ainda mais se ele é religioso e cristão, o que é pior, né? É. Bom, vamos à questão 615, onde Kardec pergunta: a lei de Deus é eterna? E a resposta é bem simples, curta. É eterna e imutável como o próprio Deus. Então, a gente só relembra que é imutável e eterna como o próprio Deus. As nossas a gente muda todo dia ao nosso bel prazer, àquilo que nos favorece mais especialmente. Eu mudo para ajudar minha família, meu filho, meu sobrinho, meu pai, meu irmão, seja lá quem for, meus parceiros de negociata, mas a de Deus é imutável, é eterna e imutável como o próprio Deus. Então a gente tem que parar de ser, a gente precisa abandonar o nosso farisaísmo de cada dia, né? Porque senão fica muito difícil de avançar. Né? Não tenha dúvida. E é aquilo que já foi colocado já na primeira questão, né. Se eu manipulo as situações, crio leis ou as mudo para atender benefícios próprios, pessoais ou de um grupo, veja bem, isso aí, muitas das vezes, vai trazer prejuízos a muitos outros. Então isso aí na realidade, é uma infração da lei, Isso. né. Quer dizer, nós estamos infringindo a lei de Deus. E aquilo, né, considerando que a própria doutrina nos esclarece na relação de causa e efeito, o efeito gerado por essas manipulações, elas vão trazer consequências e os responsáveis por ela, naturalmente, porque estão enquadrados na lei de Deus, não vão poder, isso não vai passar impune, né. Exato. Diferente um pouco das nossas leis, que muitas das vezes deixa passar impune, né. Exato. É uma coisa interessante, a gente precisa falar disso, até porque nós não estamos falando só para um público espírita, provavelmente majoritariamente, mas não só. E até para esse público espírita é importante lembrar isso, porque a gente sempre pensa na infração da lei como se a gente tivesse com as pessoas como dizer, eu não quero ferir a Deus, eu não quero, né? A gente não faz nada contra Deus, a gente só faz contra a gente mesmo, porque é preciso lembrar que quando eu Arlindo, eu pessoa física ou eu CPF, quando eu ajo de forma equivocada, de modo geral eu firo a muitos, né? Por Isso. exemplo, numa lei que eu crie e que privilegia os meus, eu estou sonegando, eu estou negando um direito que seria natural de 1 milhão de pessoas. Então é preciso lembrar que esse comprometimento, o meu pequeno deslize, não se trata só dos 15 aqui à minha volta, mas do 1 milhão que vive na mesma cidade que eu. Então a gente vai começando a ter uma ideia do que é esse ir contra a lei.
essa infração é uma infração que não vai contra Deus, ela vai contra você, porque é você que está praticando uma ação que pode se revelar nefasta sobre a vida de outras pessoas. É só para a gente lembrar, cada vez que a gente retém ou deixa de dar a verba para a merenda da escola, eu estou eliminando uma série de crianças das comunidades imensas e carentes, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, que é uma das menores cidades do país. É uma das capitais mais importantes, mas uma das cidades menores do país. Quando você proporciona isso para São Paulo e outras capitais maiores, olha, imagina que caos. Cada uma dessas comunidades, se vocês pensar só nas favelas, cada uma dessas comunidades tem minimamente 300 mil pessoas. Olha, que ordem é essa? Que loucura é essa? Que tira nessas 300 mil pessoas de cada uma dessas 4 ou 5 favelas, só para a gente não pensar em todas, pega desse percentual quantas crianças estão ali, quantas crianças deixam de ter a sua merenda, de ter a sua professora para dar aula, de ter todas as disciplinas sendo dadas. Como é que é isso? É para a gente compreender que infração é essa diante da lei de Deus, né? Porque isso não é abstrato, isso é real, isso é o dia a dia. E essa e a reação a isso também será real, ainda que não seja agora, será com certeza absoluta nas vidas que sucederão. Então, a gente tem que pensar nisso, porque sou eu construindo, pavimentando a minha estrada. Sou eu construindo, pavimentando a minha estrada, né? E você vê que às vezes o homem se acaba se embotando tanto que ele acaba distorcendo ou distorcendo por ignorância ou distorcendo por comunidade, né, fazendo uma adaptação, porque você mesmo falou, o primeiro mandamento da lei de Deus já fala em amor, amar a teu Deus. E a gente às vezes ouve as pessoas, algumas pessoas falando muito em temor a Deus. É, Quer dizer, é um pouco antagônico, né? A gente tem lá os 10 mandamentos, o código, vamos dizer assim, moral básico da humanidade, já de cara sendo distorcido, né? Eu até entendo que muitas das vezes, Arlindo, essas modificações, ou até para chegar a algumas pessoas e até ajudá-las elas num processo de mudança, precisa ser dessa forma. Eu acho que é um pouco do momento que a gente vive, né? E de impactar, enfim, de falar do castigo, enfim. Mas, à medida que a gente vai entendendo, procurando entender, a gente não precisa temer a Deus, né? Muito pelo contrário, né? A gente tem que amar esse Deus e reproduzir esse amor na nossa prática do dia a dia, né? Claro que falar de amor, né, de uma forma incondicional não é uma coisa muito fácil em termos práticos, porque falar, fala, mas em termos práticos, não. Agora, também, distorcer toda uma lei e falar que tem temor a Deus e no cotidiano faz coisas que, teoricamente, dentro do pessoal e sentimento humano, poderia, sim, levantar a ira de Deus, dentro de uma visão humana. Então, nós falamos, se fala em temor a Deus e as práticas, muitas das vezes, fora daquele contexto religioso, se transformam em ações que, como essa que você falou, das irresponsabilidades, dos benefícios comuns, em detrimento, às vezes, da dor, do sofrimento de tantos. Isso, dentro da visão humana, se considerarmos o temor a Deus, levantaria a ira de Deus. É que o processo não é esse, né? O processo está aqui, dentro dessa lei divina, que é o afastamento pelo mau entendimento, pelas más ações, que vai gerar aí a dor e a dificuldade, né? Na E, eu, caminhada do ser humano. e é uma coisa interessante, você lembrou bem essa questão do temor a Deus, e aí nós estamos comentando aqui, porque não se trata de julgar essa ou aquela religião, isso não é o nosso escopo aqui. Mas é a própria contradição que essa própria palavra traz, né? Porque cristão, veja bem, todo cristão deveria ser aquele que segue os ensinamentos do Do Cristo. Cristo. Em sendo cristão, eu não temo a Deus, eu não deveria temer a Deus. Por quê? Porque o Cristo
veio para nos ensinar que Deus não é um pai poderoso, matador, julgador, vingador, mas um pai. Acima de tudo, antes de tudo, um pai. Por isso até que ele ensinou a gente a orar o Isso, Pai Pai Nosso. Então, quer nosso. dizer, acabou com essa história de temor, porque ele nos apresenta um Pai que é infinito amor, infinita bondade, infinita misericórdia, infinita justiça, infinito saber, infinita bondade. Diante desse Pai, eu não tenho que ter temor nenhum. E Então, você, e você, nessa sua fala, até me lembra das palavras de Jesus, num dado momento que ele diz: Eu e o Pai somos um. Aí tem gente até que confunde Jesus com Deus e tal, e não é isso. Mas me parece ser mais essa sintonia direta de Jesus com as leis de Deus. uhum, Por isso ele fala: Eu e o Pai somos um. Quer dizer, o entendimento dele de Deus, altamente profundo, né? E traduzido nas suas práticas, e nas suas práticas a tônica é sempre o amor. Porque Jesus talvez é desse, depois do Velho Testamento, veio confundir, acabou confundindo um pouco a cabeça dos fariseus, de toda aquela população que eram os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, enfim, acho que deu uma mexida na cabeça desse pessoal, porque ele trouxe um novo prisma, um novo panorama, uhum. que já não é mais aquele de punição, né? Então, ama a teu próximo como a ti mesmo, né? É bem Então, assim. mudou muito a esse panorama. Foi realmente por isso que Jesus é um divisor de águas na humanidade, Exato, até para a compreensão dessas leis de Deus. exato. Que não estão mais na mão de nenhum homem, mas nas É, suas próprias mãos. exato. Aí, só que nessa questão que foi respondida, em que a lei de Deus é eterna, e a resposta é eterna e imutável como o próprio Deus. Mas, amigos, eu tenho aqui em mãos a tradução, a edição de O Livro dos Espíritos, feita por José Herculano Pires, que era um filósofo de formação, jornalista e tal, além de um espírita de altíssimo nível. E o nosso companheiro José Carlos está usando aquela tradução também muito boa, belíssima, do Noleto Bezerra. Noleta Bezerra. Mas eu trago aqui por quê? Porque, por conta dessa sua formação e do seu estudo profundo, Zé Herculano traz algumas notas muito interessantes. E eu vou trazer para a nossa reflexão também essa nota do Herculano a essa resposta que os espíritos trouxeram. Os espíritos responderam, então, é eterna, a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. E ele traz uma nota que esclarece ainda mais, enriquece o nosso conhecimento, a nossa compreensão. Ele vai dizer assim: por este princípio, este de que é eterna e imutável como o próprio Deus, a lei natural é a lei de Deus, eterna e imutável como ele mesmo. Certos teólogos católicos e protestantes acusam o espiritismo de doutrina panteísta. E o panteísmo dizia que tudo é tudo, né? Deus é tudo, Deus é... Aí não dava para entender nada. E aí ele vem dizer, olha, e eles aproveitaram para dizer que o espiritismo era panteístico, né? Ou panteísta. O mesmo fizeram, e ele vai dizer para nós, então, que muitos fizeram isso também com Baruch Spinoza, que foi um filósofo, para quem Deus, esse filósofo, traduzia Deus da seguinte maneira: como a substância única, é a própria natureza. Veja bem, Baruch Spinoza define Deus como a substância única e a própria natureza, mas não no seu aspecto material, e sim nas suas leis, que a lei divina, ela vale para tudo e para todos. Para tudo e para todos. Ela não é só para o homem. A lei divina é para tudo e para todos. Ela abarca toda a natureza em todo o universo. Então, é uma história muito interessante, né? Spinoza respondeu: afirmo com Paulo e talvez com todos os filósofos em Deus. Ouso mesmo acrescentar que esse foi o pensamento de todos os antigos hebreus.
isso está na carta 53, explicando a proposição 15 da ética do Spinoza, porque ele tem um livro que trata da ética e o seu tratado da ética trata exatamente dessas coisas. Tudo o que existe, existe em Deus. E nada pode existir, nem ser concebido, sem Deus. Embora exista funda divergência, e aí explica o Zé Herculano Pires, embora exista funda divergência entre a concepção spinoziana e a espírita de Deus, ambas concordam ao negar o antropomorfismo católico e protestante, ou seja, esse Deus humanizado, esse Deus com cara de homem, com sentimentos humanos, não existe para Spinoza e nem para a doutrina dos espíritos. Então, Herculano vai nos dar essa conta, né? Nos dá conta disso. Ao reafirmar o princípio paulino, acima citado, e ao estabelecer identidade de origem e natureza divina para todas as leis do universo. Por outro lado, assim como Spinoza não confundia a natureza material, a natura naturata, com Deus, mas apenas a natureza inteligente, a natura naturans, assim também o Espiritismo não faz semelhante confusão, estabelecendo ainda que as leis de Deus são uma coisa e Deus mesmo é outra. Veja-se o capítulo 1º do livro 1º sobre Deus. Não há possibilidade de confusão entre o Espiritismo e panteísmo, a menos que se admita como panteísta a doutrina da imanência de Deus, por força mesmo de sua transcendência. E, nesse caso, católicos e protestantes também seriam panteístas. As revoluções atuais no campo da teologia, particularmente o movimento da teologia radical, mostram mais uma vez o acerto da concepção espírita de Deus, porque fala de um Deus que é imanente, porque é um Deus presente em tudo e em todos, o que não se traduz em panteísmo, porque Deus é Deus. Agora, ele se faz presente na sua criação de forma bastante clara. E a gente vai ver isso, é claro, também em A Gênese. Nós vamos encontrar lá na providência divina, nós vamos encontrar lá na visão de Deus, nós vamos encontrar esse aclaramento, inclusive estabelecido por Kardec, através das teses que ele vai trazendo e submetendo aos espíritos superiores, né? Então, é só para a gente ter claro que o Espiritismo está centrado nessa base muito sólida e muito clara. Ele é fundado numa heteronomia absoluta, em que Deus presente não é um ditador, Deus é Pai. É isso. E a dificuldade nossa desse entendimento maior de Deus é que fez muitos encarnados, né, já desde uma época, né, nos primórdios do cristianismo, pela sua dificuldade do entendimento de Deus, ele, em vez, em vez de buscar a Deus, ele traz Deus para si, e construindo um Deus com as suas próprias características, Uhum. né? Inclusive associando a questão das leis, fazendo até o mesclado, né? Porque as leis antigas é que traziam muito essa questão do olho por olho, dente por dente, aquela lei de talião, essas questões, que na época, né, tudo tem também um quê e um porquê, foram importantes. Existem as leis de Deus e as leis mosaicas, que veio justamente para tentar fazer um ajuste no comportamento social de um povo que não estava habituado a lidar com a liberdade, né? Então, ele precisava de algo forte para tentar amenizar, né? Não fazer com que eles transformassem a liberdade numa verdadeira libertinagem, né? Então, precisou ser firme naquele momento. E aquilo se propagou e se desenvolveu com essa cultura, né, muito de um Deus que se transformou no verdadeiro algoz, como nós humanos, não é verdade? Quando vem Jesus, o evento muda, né? A visão muda, né? Quer dizer, amaina um pouco essa visão de Deus e traz para nós esse Deus que é amor.
né? E que construiu essas leis justamente não para punir, mas por amor a nós, querendo que nós venhamos, na nossa conduta do dia a dia, na nossa vida social, ajustemos as nossas leis graças a essas leis naturais, porque à medida que a gente evolui moralmente, mesmo que submetido a essas sinalizações, que muitas das vezes é gerada pela dor, a gente vai se melhorando moralmente e a gente gradativamente vai mudando essas leis Sim. sociais, que são as leis materiais, e a sociedade vai evoluindo. Agora, isso não é responsabilidade de Deus, isso é responsabilidade nossa. Né? As leis foram criadas, as leis humanas foram criadas por nós humanos, então cabe a nós, à medida que nos esclarecemos, começar a trabalhar para ajustá-las e não nos permitir submeter, às vezes, aquilo que a gente sabe que é um engodo, né? Exato. E não esperar acontecer, né? Se movimentar para transformar. E o bom disso é a gente saber que nós vamos chegar lá, né? As mudanças vão, quando a gente vai provocando essas mudanças, de qualquer maneira, nós vamos chegar lá. A questão 616 pergunta a Kardec: Deus teria prescrito aos homens, numa época, aquilo que lhes proibiria em outra? E a resposta: Deus não se engana. Isso eu gosto muito, porque não dá para ele fazer, né? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, que são imperfeitas, mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que regula o universo material e o universo moral se funda nas leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Então, isso aqui é legal, a gente ter claro isso. Essas leis são eternas. As de Deus são eternas. As nossas é que vão vagarosamente, muito vagarosamente, se adequando, cada dia um pouquinho, chegando um pouquinho mais perto da deles, né? Você vê, né? As leis de Deus não têm adaptação, não tem jeitinho, não tem gambiarra. Me perdoe usar o termo assim, mas é para tornar a coisa bem clara. Quer dizer, ele criou leis que elas são imutáveis e é para todas as gerações. Não mudando, ele não muda as leis de Deus ao bel, ele não muda as suas leis ao bel prazer do homem. Não, o homem é que precisa se adaptar às leis de Deus. Por isso as consequências que muitas das vezes a própria sociedade sofre em decorrência da má, às vezes até condução da própria lei que o próprio homem criou. Né? Porque a gente não pode dizer, claro que a lei tem falhas ainda e elas realmente, com o passar dos anos, elas precisam se adaptar. Né? Mas se a gente não respeita as leis estabelecidas e que claramente mostra que pode, com essas leis, gerar impulso à melhora da sociedade, nós somos muito responsáveis e inconsequentes com isso. Né? Insistimos apesar de tudo. É verdade. É terrível. Questão 617. O que as leis divinas abrangem? Pergunta Kardec. Referem-se a algo mais do que à conduta moral? E a resposta: todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem as da alma e as segue. Isso é que é legal. É. Porque... Essa... Fala, Zé. Não, pode falar. Não, vai, pode ir. Vai lá que porque depois você vê, né? Essas leis que Deus criou abrange tudo, não é só as leis morais, né? Tudo que se pensa em termos de universo. Por isso que lá, mais aqui na frente, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como é que a gente pode perceber a presença de Deus, né? Já que falta esse sentido para entender a Deus. Aí os Espíritos respondem, olha a sua volta, veja tudo que não é criação do homem. A gente chega à conclusão que só pode ser criação de Deus. E que além de nos possibilitar, né, um ambiente que
nos favoreceria levar uma existência, e as várias existências, com o maior aproveitamento possível, nós ainda queremos dominar as leis da natureza, que são leis de Deus, né? Que chega a ser uma infantilidade, porque É. as consequências são castratróficas. Catastróficas. Catastróficas. Catastróficas, quase que não sai, né? Haja visto que a gente está vendo de desmatamento, as consequências que isso traz, né? Para todo mundo. É bem interessante, bem interessante. Mas é interessante que ele fala de uma coisa, essa diferença que ele estabelece aqui é muito legal, né? O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem as da alma e as segue. Mas ele está falando de sábio, ele não está falando de intelectual, não, porque as pessoas pensam que intelectual é sábio, não necessariamente, né? Nem todo intelectual é sábio, né? E muitas vezes o sábio não é um intelectual. Então não se prenda a essa relação, essa falsa relação, porque pode parecer que o sábio é intelectual, mas não necessariamente. Por quê? Porque a gente vê aí tantos intelectuais mostrando zero de sabedoria, tanto que não estudam nem as leis da matéria, né? Porque se estudassem as leis da matéria, não teriam certas ações como a que a gente está praticando, como o exemplo que você usou, por exemplo. Quem estuda as leis da matéria não deveria estar destruindo as suas florestas. Claro. Coerência apenas, viu? Não precisa ser, né? Porque é inteligente, mas não é sábio. Quer dizer, tem intelectualidade, eventualmente, mas não Mas é não tem sábio. sabedoria. Sabedoria nenhuma. Então, é outra coisa que ele diz. O sábio, olha o que ele diz, o sábio estuda as leis da matéria. Estuda. Ele procura compreender as leis da matéria. E o homem de bem as da alma e as segue. Homem de bem, hein? Não estamos falando de cidadão de bem, não. Homem de bem. O homem de bem estuda as da alma e as segue. Porque quando você estuda as leis da alma, você compreende isso que está dito até agora, até aqui, e muda a sua atitude diante do outro, né? Não dá para estudar as leis da alma e continuar execrando pessoas, matando pessoas, né? Traindo, enganando, né? Tendo as atitudes que nós comentamos que muitas das vezes nós na política fazemos, não é? Então, tudo isso, ele está falando que o sábio estuda as leis da matéria, e o homem de bem estuda as leis da alma e as segue. Então, vejam que interessante isso. É para a gente refletir, né? Não tenha dúvida, né? Quiçá isso nos ajude a mudar, né, a forma de pensar, de sentir e de agir. Por aí. A 617A, Kardec ainda não estava satisfeito, ele desdobra, vai um pouco mais e pergunta na 617A: é dado ao homem aprofundar umas e outras? E olha a resposta: sim, mas uma só existência não lhe é suficiente para isso. Nós não vamos nem ler ainda o comentário de Kardec. Só a resposta em si já dá para nós uma noção importante. Nós não conseguimos pensar bem a vida de verdade. As nossas ações ficam muito sem lastro, sem suporte para a execução. Nós não conseguimos medir consequências enquanto não nos conscientizamos de que a vida continua. A vida não é só esse momento. A vida não é só esta vida. A vida é um lastro enorme que vai seguir para além daqui. Ela segue para além de Arlindo, para além de José Carlos, que perecerão em algum momento dessa jornada. Mas os espíritos que somos seguem em frente. Enquanto isso não estiver claro, nossas ações estão muito prejudicadas, porque a gente supõe que tem que conquistar tudo agora. Eu tenho que ser rico agora, eu tenho que ser rei agora, eu tenho que ser... Tudo eu quero agora o jaguar, eu quero tudo, é tudo meu. E a gente não tem nada. Mas, fala, Zé, se é isso. É só pensar na morte, né? Morreu, para aquela existência, acabou. Agora,
isso acaba gerando muita... Quando uma pessoa começa a pensar sem um bom suporte do esclarecimento, e é claro que a gente chama atenção que a doutrina espírita é um caminho fantástico para mostrar essa amplitude da vida. Quer dizer, quando a gente não tem esse esclarecimento, quantas questões são levantadas que colocam a própria existência em xeque, né? Qual é a finalidade da vida? Para quê? Né? Para que viver? Por que sofrer? Por que ter que, que trabalhar? Enfim, constituir família e tal, amontoar valores que daqui a pouco tudo acaba, né? Dá um vazio, né? A vida passa a não ter sentido. Quando uma pessoa realmente começa a pensar, ela, a princípio, se ela não consegue entender que a vida, como você falou, ela continua, a vida não tem sentido, né? Quantas angústias e sofrimentos isso pode gerar, né? E quando uma escola religiosa não se propõe a mostrar isso além, isso frustra o próprio religioso, quando ele não consegue alcançar. Dentro, assim, eu acredito muito que todas as religiões sérias, elas trazem esse sentido, esse indicativo, norteia o caminho. O grande que é a manipulação dessas informações, ou por ignorância, né? É ler por ler e tomar aqueles conceitos pela superficialidade, ou até por intenção mesmo, né? Porque é aquela coisa, né? O poder muitas das vezes é usado para subjugar, Exato. né? O poder da informação, o poder através da Nossa estética. ânsia de dominação. Exato. E, historicamente, o clero usou desse poder, né, de domínio, quer dizer, criando uma justiça divina que se distanciou muito dessa justiça de Deus que a gente está falando aqui, né? Então, criando hierarquias, criando punições, inclusive barganhando, né, com A compra das indulgências. das indulgências, né, a compra do pedaço do céu, que é a questão do perdão, né, quer dizer, da indulgência mesmo. Então, é se distanciar muito. E a frustração daqueles que às vezes desencarnam e ficam perdidos porque estão diante de uma realidade que, na realidade, é a natural, mas por uma existência tão perdida ou tão agarrada aos valores materiais, os seus sentidos são impregnados dessa influência material e ele não consegue ver as coisas com clareza e tem aquele processo natural de perturbação, né, no processo de desencarne. Aí vem aí uma lei, né? Porque a reencarnação ela passa a ser uma lei também, que é uma lei natural para nós no processo de evolução. Olha só que coisa fantástica, né? Ela na realidade ela é esperançosa, né? Porque nos dá novas possibilidades de crescer, de aprender, de Isso. apreender, de praticar, de Com a se reencarnação, o inferno foi destruído, né? é. Né? E às vezes as pessoas perguntam, tá, mas a gente até pode dizer que o inferno existe. Dentro de uma certa visão, muitas das vezes o inferno está dentro de nós mesmos, né? As dificuldades que temos ou que criamos, enfim. Exato. Mas essa resposta foi interessante e Kardec comenta depois essa resposta. A resposta da 617A é: então, é dado ao homem aprofundar umas e outras? E a resposta sim, mas uma só existência não lhe é suficiente para isso. Kardec, então, vai fazer um comentário bastante interessante, que são, de fato, alguns anos para se adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, embora não consideremos mais do que a distância que separa o selvagem do homem civilizado. Então, a primeira coisa é essa. Como é que eu conseguiria fazer um salto de qualidade do selvagem até o que eu sou hoje? Alguém acha que eu nasci selvagem? Não. Eu, Arlindo, não. Já nasci na civilização. Mas o espírito que eu sou certamente transitou por lá. Você também. Pode não parecer. A você de casa também. Então é disso que ele está falando. Aí segue, continua dizendo assim: a mais longa existência possível
é insuficiente e com mais forte razão quando ela é abreviada, como acontece com um grande número. Então, ele dá outro dado, sabe? Você pode ter uma longa existência, digamos que eu viva 100 anos, mas o meu filho ou o meu neto pode viver só 3. Então, ele diz, quando você considera, então, esse lapso temporal tão diferenciado, como é que eu alcançaria esse avanço, essa mudança de Isso. concepção? Então, é muito interessante isso. Vamos comentar aí, Zé, que depois eu sigo com as outras. Achei muito rico já de cara, né? Isso só pode ser explicado pela própria reencarnação, né? E mesmo esses eventos, ou de uma vida longa, ou de uma vida mais curta, ela está enquadrada também nessas leis de ajuste. Então, não tem nada que escape às leis de Deus. Nada. Cada um segue um curso, o seu curso é estabelecido entre uma conjuntura de uma propriedade que nós temos, que é a capacidade do livre-arbítrio, e com as consequências desse livre-arbítrio, que vão ser, na realidade, gerenciadas, orientadas pelas leis divinas. Né? As leis, na realidade, acabam nos conduzindo, independentemente ou não. Então, a gente não se vê diante dessa imensidão e diante mesmo de Deus, como nós ainda somos pequenos, né? E a gente ainda precisa muito da noção do tempo, né? Tempo, que na realidade o tempo só pode ser medido por uma consequência de eventos, dia e noite, 24 horas, meses, anos, que nós criamos para nos ajudar. Exato. Mas, no fundo, considerando que nós somos seres imortais, o que é o tempo? Né? Quer dizer, a gente às vezes se arvora em querer que tudo seja para ontem. E às vezes nós não estamos nem preparados para vivenciar algumas experiências, né? Exato. Então, acho que vem como uma bênção esse conceito da, da reencarnação sendo oportunidades para o nosso crescimento Exato. espiritual. E Kardec segue ainda nesses esclarecimentos. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, são as leis físicas. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. As outras concernem especialmente ao homem e às suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Compreendem as regras da vida do corpo e as da vida da alma. São as leis morais. Então, isso é bem importante que os companheiros voltem a esse tema depois, né? Porque é muito interessante. Isso nos dá uma noção muito boa para a vida. As nossas ações se equilibram, nos parece, né? Exatamente. Né? E você vê que, na realidade, até mesmo todas essas leis elas se interligam, elas caminham. Né? Então, à medida que você percebe, né, apreende, e a partir do momento que você compreende essas leis morais, naturalmente o seu comportamento diante da vida muda. Quer dizer, você muda diante de você mesmo e você muda diante do contexto social. E se isso ocorre contigo e comigo e com todos os companheiros que estão nos assistindo e que isso se propague, esse próprio movimento vai gerando necessidades de melhoria de uma comunidade, de uma sociedade, de um país e do mundo. Então, isso impulsiona, alavanca a necessidade de modificar as leis humanas, ajustando melhor as necessidades de uma comunidade. Claro que nós não estamos vivendo muito isso, não, porque cada um puxa para um lado querendo ver o seu. Né? Mas, à medida que a gente vai despertando para esses valores, as próprias leis morais vai ser o reflexo da nossa evolução moral. Então, as leis sociais elas se ajustam. Né? Então, por isso, sim, que há a esperança, né, de que não demore muito a chegada do mundo de regeneração. Mas não é a chegada de um mundo de regeneração, assim como se viesse o mundo de regeneração transformasse todo mundo. Não. Exato. Nós é que transformamos
quer dizer, esse nosso planeta num novo mundo, né? Para um novo mundo de regeneração, aonde é aquilo, né? Aonde o homem, pelo menos, não vai ser tão violento, quer dizer, ainda Exato, muito distante de um mundo perfeito. exato. Mas já é um caminho. E nós vamos à nossa última questão, a questão 618, em que Kardec pergunta: as leis divinas são as mesmas para todos os mundos? E a resposta é bem interessante. A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. E é Isso. preciso pensar nisso, né? Não parece lógico? Eu não posso ter a mesma ideia de vivência que um homem que vive em Júpiter, em Vênus, ou em qualquer outro planeta, em qualquer outro orbe do universo. Porque cada um de nós temos as nossas características de evolução, de avanço, de crescimento, de Exato. vivência. Como espíritos, nós somos únicos. Mas há um conjunto de nós que já avançou nisso, ou naquilo que pode estar aqui ou ali, porque tem capacidade para compreender, né? Não adianta você colocar um elefante numa sala cheia de cristais, né? Porque isso não ia levar muito avanço, enfim. É, e não tenha dúvida. É como se houvesse uma espécie de uma hierarquia, ou uma gradação, melhor dizendo, né, dentro dessa escala evolutiva. Embora, pelas informações dos próprios espíritos, nós temos alguns planetas que estão mais ou menos na mesma condição da Terra. Mas a gente tem que entender que cada planeta tem a sua característica. E acompanha também um pouco a evolução, né? Existe a evolução material, que acompanha a evolução espiritual. Nos planetas em que aportam espíritos mais evoluídos, tudo se adapta a essa realidade. Então, o planeta é mais evoluído, que aporta espíritos evoluídos, que naturalmente vão tirar do seu princípio material daquele planeta os elementos que vai constituir uma estrutura física, biológica, densa, é, adaptada à realidade daquele planeta. E ela vai se depurando à medida que os planetas e os seres vão evoluindo, né? E essa impressão da matéria nesse processo, ela vai se tornando menos pesada, Uhum, mais sutil, né? Por isso que ele uhum. chama essa questão, né, de que cada planeta está adaptado aos seus aqueles que vão aportar lá e de acordo com o grau evolutivo. É muito interessante essa Muito. questão. E uma vez mais a gente vai falar da sabedoria divina. Tanto é que ele distribui isso de forma muito clara, muito tranquila, para cada um aquilo que cada um pode compreender. O ambiente em que eu vivo é aquele em que eu posso agir e modificar. Nós estamos aqui Perfeito. nesse planeta fazendo isso. Ainda um pouco equivocados, mas à medida em que começarmos a ser mais sábios, usarmos mais sabedoria, vamos olhar mais para a natureza e vamos então começar a perceber como ser parceiro dela e não o seu algoz, né? Porque quando eu tento ser algoz da natureza, eu transformo-a em minha algoz, porque eu sou parte dela, né? Então, a Não gente vai tenha ter que dúvida. aprender. E as consequências, né? E aí Hum, as consequências que isso traz para o bem comum, né? Que passa a ser o mal comum, né? Não é um bem comum, né? A partir do exato. momento que a gente tenta adulterar a estabilidade do próprio planeta, né? As consequências são muito sérias. É isso. Bom, meu amigo, nós chegamos ao fim do nosso encontro de hoje, sugerindo aos amigos e amigas que, lá, Livro dos Espíritos, livro terceiro, é o primeiro tema do livro terceiro, o capítulo 1, trata exatamente disso, a lei divina, o natural, e começa exatamente com caracteres da lei natural. Vão até lá. Zé Carlos, para as suas despedidas, suas palavras aí que você queira deixar para nós. Ah, eu estava aqui pensando agora, né? Nós terminando aqui o nosso caminhando juntos, já no final. É, se a gente, quando para, olha a nossa volta, tem um tempo para olhar para o céu, com, que a gente fica, muitas das vezes, estarrecido e, no bom sentido, sentindo uma sensação muito boa pela beleza que é esse universo. E quando a gente consegue parar um pouco
e olhar para uma rosa e sentir o seu aroma, que bem-estar aquilo nos traz, né? Quando a gente consegue estar mais em contato com essa natureza, né, que é regida pelas leis de Deus, que foi criada também para nos ajudar. Então, se a gente consegue aos poucos caminhar com a natureza, né, a gente vai ter uma melhor saúde física, melhor saúde mental, enfim, e o entendimento dessas leis nos traz seres melhores. É claro que isso também depende muito de cada um de nós, da nossa capacidade de entendimento, enfim. Mas me lembra um pouco São Francisco de Assis, né? Porque a gente tem muitas dúvidas na vida também, né? Tanto Sim. a gente às vezes tem situações que a gente está na vida. Aí me lembra um pouco São Francisco de Assis, que toda vez que ele tinha um problema, ele recorria ao Evangelho. Uhum. Então, ele tirava todas as soluções do Evangelho, ou seja, ele recorria a Jesus, filho de Deus, né? E que nos ajudou tanto a tentar compreender esse Deus que criou todas as coisas. Então, que às vezes nós paremos um pouco diante das dúvidas da vida, diante das questões difíceis, que a gente se volte para dentro de si, né? E abra seu coração e entre em contato direto com Deus, ou pegue um evangelho, né, uma boa leitura e a faça, porque muitas das vezes ali vai vir, né, aquele bálsamo, aquele alívio, né, aquele conforto, né, e até, quem sabe, a luz para nos ajudar a fazer escolhas melhores na vida. Então, Arlindo, muito obrigado a você, foi um prazer enorme estar contigo. Muito obrigado a todos que nos assistem e que Deus nos ampare a todos. Obrigado, meu amigo Zé Carlos, muito obrigado mesmo. Acho que esse encontro foi bem gostoso, assim, muito bom. Eu espero que nós tenhamos levado algumas coisas aí para os corações e mentes dos que nos assistem nesse encontro, né? Eu te agradeço mais uma vez, muito profundamente. Deixo a todos um beijo nos corações, muita paz, muita luz. E não nos esqueçamos, Deus é o nosso Pai de Isso. absoluta bondade, misericórdia, justiça, amor, caridade. Ele é o nosso Pai. E com ele nós vamos longe. Nós temos uma estrada longa a seguir, muito longa, mas que a cada dia ela estará melhor, mais transitável, melhor pavimentada, dependendo das nossas ações, da nossa conexão com ele. Porque ele é o nosso provedor, em todos os sentidos. Muita paz. Um beijo nos corações. Muito obrigado.